Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos iniciando aí mais uma aula. Eu deixei para vocês na aula de hoje, como referência bibliográfica, 2 artigos da revista Avisa Lá. E aí eu vou conversar com vocês a respeito de um desses artigos, bem rapidamente, porque eu acho assim importante a gente... são artigos bem práticos e que trazem contribuições importantes aí para o trabalho, entendimento do trabalho com nome próprio, tá? Eu vou compartilhar com vocês, então, esse artigo da revista Avisa Lá, que eu acho um artigo extremamente interessante, e ali nós temos... Por que eu quero mostrar para vocês o artigo da revista? Porque as escritas das crianças estão ali. E eu, assim, até pensei em colocar isso em PowerPoint, mas eu ia descaracterizar uma configuração da revista que eu acho, assim, super bonita e super interessante de se ver. Então, ó, vejam só, essa aqui é a capa da revista Avisa Lá. Eu assino ela há bastante tempo, eu gosto muito da revista, ó, tá vendo? Estratégias de leitura, ela traz, assim, inúmeras questões aí. E aí aqui a gente tem um artigo que eu falei para vocês, tá? Escrita do nome próprio, um passaporte para o mundo alfabético. É da Célia Cortez e da Denise Milan Tonello. Eles trazem aqui uma explicação, uma fala da importância, né? A escrita do nome próprio é uma importante conquista para a criança que está em processo de alfabetização. A partir dessa referência estável, ela pode pensar mais sobre como a escrita funciona. Nessa matéria, você vai conhecer algumas sugestões de atividades para alfabetizar a partir da lista de nomes da sala. Então, o que eu acho interessante nesse artigo? Elas chamam de psicogênese do nome próprio. Quer dizer, elas, na verdade, fazem um paralelo entre a psicogênese da língua escrita com a forma como a criança também se apropria do próprio nome, né? Como é que ela faz essa apropriação do nome. E elas começam dizendo que, inicialmente, as crianças parecem imitar a escrita dos adultos, que é o momento em que a criança produz garatuja. Então, quando ela vai escrever seu nome, ela faz essa escrita que nós estamos vendo aqui, ó, imitando uma garatuja. Parece um movimento de zigue-zague, porém com linhas contínuas. O que são essas linhas contínuas? A criança não tira o lápis do papel porque ela quer produzir ou imitar uma escrita cursiva, que é o que a gente chama de garatuja. Então, esse é a primeira escrita do próprio nome que ela produz, que aqui no caso é da Caroline. Mais tarde, ela começa isoladamente a escrever algumas letras que muitas vezes não são letras, são traçados que ela cria ou ela produz, que a gente até chama isso de pseudo-letra, ou seja, são falsas letras. E aí o Jorge, para representar seu nome, ele colocou essas 3 letras e o João Marcos colocou essas todas aqui embaixo, ó. Então, olha que interessante o João Marcos. Como o nome dele são 2 nomes, ele já coloca uma quantidade maior de símbolos escritos e que a gente nem pode dizer que isso aqui são letras, porque por muitas vezes a criança ainda não reconhece letras nesse momento em que ela está produzindo a escrita do seu nome, né, dessa forma aqui. Depois disso, nós temos ainda, nós podemos notar uma intenção mais clara e definida ao escrever o seu próprio nome. Olha no caso a Jéssica. Ela usa algumas pseudoletras, mas ela também mistura já com letras do seu nome. Então, ela faz um J aqui, ela já faz um E aqui, né? Espelhado, mas já faz pelo menos parece um E. Aqui ela já usa 2 números que parecem números, mas de repente ela está querendo representar os 2 S's, que eu acho até que são os 2 S's. E aqui a letra A. Então, a gente nota que, embora ela ainda tenha letra pseudoletras, ela já está tentando usar letras da escrita do seu nome. E a próxima, que é a escrita da Fabiana, ela já começa a usar as letras de fato do seu nome, mas essas letras ainda não estão ainda na ordenação correta, né? Ela ainda não tem essa questão
da ordem das letras. Então, ela escreve de trás para frente, que é algo que vai ser ensinado a ela, né? Até ela conseguir perceber que nós temos que começar do F, A, e aí ela vai sucessivamente escrevendo o seu nome. E ela escreve, na verdade, em outra ordem. Ela usa as letras em outra ordem. Aqui nós temos já a escrita da Paloma, que já faz uma escrita convencional, que é a escrita do seu próprio nome. Então, o que eu acho interessante notar? Que elas mostram aqui também uma evolução na escrita do seu próprio nome, que é o que a gente tem que fazer com as crianças, né? A priori, elas vão escrever sem um modelo. Quando elas escrevem sem modelo, elas escrevem de forma espontânea, então elas têm condições de apresentar exatamente o que elas pensam a respeito da escrita do seu próprio nome. E a gente também vai fazendo atividades com as crianças em que elas tenham um modelo de escrita. Então, elas vão ter momentos que elas vão poder, por exemplo, olhar no seu próprio nome, olhar, por exemplo, no seu crachá, e tentar depois reproduzir embaixo o seu nome. Por exemplo, eu ofereço letras móveis e elas têm que olhar no crachá e tem que embaixo reproduzir o seu nome. Elas vão tendo que desenvolver aí várias habilidades. Elas vão ter que reconhecer a letra, olhar a letra que tem o mesmo formato para conseguir colocar essa letra embaixo. Aí depois, quando elas colocam a letra embaixo, que elas reconheceram que o Gabriel começa com G, elas já começam a olhar que para formar esse G do Gabriel vai o G e o A. E aí, quando essa criança vai copiando o seu nome, mas isso não é uma cópia pela cópia, é uma cópia em que ela está olhando a escrita do seu nome, está pensando que letras ela utiliza e está pensando nos sons também, porque ela sabe como é que ela pronuncia o seu próprio nome. Então, ela vai pensando nos pedacinhos que compõem a escrita do seu nome. E é isso que faz com que ela comece já a ir compreendendo de forma bem tranquila, não de forma, né, não é aquela atividade cansativa, aquela atividade que tem que ficar fazendo cópia, não é nada disso, de forma bastante lúdica, porque ela pode possivelmente reconhecer seu nome na lista de nomes que está pregado na parede da sala. Então, isso vai acontecendo no seu cotidiano, esse trabalho com o nome próprio, de forma muito lúdica e fazendo com que a criança perceba a função social que o seu nome tem. Então, para que serve a escrita do seu nome? Serve para nomear a pasta, serve para nomear o seu caderno, serve para identificar a sua escova de dente, serve para colocar, por exemplo, no momento que ela for fazer uma atividade que a professora pede para ela identificar a folhinha, para saber de quem é aquela folhinha. Então, ela vai percebendo e vai notando a função social da escrita do seu nome. Aí, aqui, eu gosto do artigo também, é legal que vocês parem depois para dar uma olhadinha. A gente tem, falando um pouquinho a respeito do trabalho com nomes no berçário, porque aí o que eu quero mostrar a vocês? Que, embora a gente esteja falando dessas atividades a partir dos 4, na verdade, nós estamos abarcando toda a educação infantil. Então, as crianças aqui de 1 e 2 anos, nós também já começamos a oferecer o nome próprio. E como que a gente faz isso? Esse nome ele vem escrito junto à foto da criança. Por quê? Porque aí a criança oralmente vai reconhecer a sua foto e vai olhar que ali existe alguma coisa embaixo escrito. A princípio, ela vai saber que aquilo é escrito? Não, ela nem vai saber que aquilo está nomeando a foto. Mas é importante que ela já perceba que embaixo da sua imagem existe algo grafado. Existe alguma coisa representando aquela pessoa que está ali na fotografia. Então, isso já vai sendo alguma coisa que a gente vai falando. Olha, o seu nome está escrito aqui embaixo do seu crachazinho. Então, o crachazinho que a gente usa com as crianças maiores, que é sem a foto, com as crianças do berçário de 1 ou 2 anos, nós temos a foto. Tá? Isso é importante a gente falar. Então, aqui, ó, ela conta como é que ela faz com essa questão do nome próprio com as crianças de 1 e 2 anos. Depois, ela vem mais embaixo falando do trabalho com as turmas de 3 anos. Então, ela comenta como que ela faz. E, basicamente, ela trabalha aqui com a lista dos nomes da turma, que é algo que é um recurso primordial, né? É uma das situações didáticas mais importantes quando a gente fala em nome próprio.
E eu só queria comentar uma coisa que ela faz todos os dias, né? Que é, na verdade, já vinculando a uma estratégia de leitura. Porque ela tenta fazer a criança antecipar o que pode estar escrito. Então, ela tem, por exemplo, ela pergunta, de quem é esse nome? Mostrando a filipeta do Igor. Aí o Matheus diz, é do Iago. Não, este tem o A, que é do Igor, disse Bianca. Então, é do Iago ou do Igor? Ela pergunta. E aí, como tem esse A, né, o Igor não tem A e o Iago tem, aí uma criança acaba percebendo aí essa diferença, né? Porque como tem o A no meio, né, entre o Y e o Go, elas já começam a identificar em função desse Azinho que apareceu no meio aí. Então, esse tipo de informação, em que ela mostra escritas muito parecidas, ela acaba comparando o que muda. Então, olha só, Igor e Iago. Ó, não tem uma mudança de pronúncia? Então, se tem uma mudança de sons, nós vamos ter uma letra aí no meio. Então, é essa percepção que a criança vai tendo dos sons que estão relacionados às letras que estão postas na escrita desse nome, é isso que a gente tem que a todo momento resgatar e fazer a criança perceber. Então, toda oportunidade que a gente tiver de nomes que são parecidos, esse é o momento da gente trabalhar as diferenças aí. O que tem? Que letrinha que tem aí no meio? Olha o som dessa letrinha. Isso a gente vai trabalhando reconhecimento de letras. Nós vamos trabalhando já a questão de relação grafema-fonema, então elas já vão pensando nos sons daquela letra, e aí a gente vai trabalhando isso de forma diária, né? Os nomes, a lista de nomes é algo que todos os dias, dentro da rotina, é a primeira coisa que eu faço quando eu chego junto à turminha. Tenho duas coisas que eu acho que são essenciais. Eu acho que a gente pode direcionar o momento para a roda, que eu acho que a hora que a gente chega, a gente tem que trabalhar essa roda, e no momento da roda eu até posso já fazer uma série de coisas envolvidas ali, principalmente atividades envolvendo o nome próprio. Eu posso, por exemplo, trabalhar os crachás dos alunos que vieram à aula e os que faltaram. Eu posso, no crachá também, a gente indicar qual é o do aniversariante do dia, do aniversariante do mês. Eu posso indicar o ajudante do dia. Então, tudo isso a gente faz por meio da identificação do nome próprio. Que isso a gente faz ao chegar na sala. Tem que fazer parte da rotina do nosso trabalho na educação infantil. E aqui a gente tem também as atividades que elas contam, como elas fazem, né? Isso é um relato de experiência, né? E aí elas contam como elas fazem com a turminha de 5 ou 6 anos. E aí a gente continua, né? Elas vão dando outras sugestões, como caça-palavras com a lista de nomes. Depois elas falam caça-palavras sem o apoio da lista. O que é isso? É para aumentar o grau de dificuldade para a criança. Um caça-palavras que elas tenham os nomes ao lado, para elas consultarem quais letras e encontrarem no caça-palavras, tem um grau de desafio. Sem o banco de letras, é outro grau de desafio. Então, veja só, pensem aí vocês. A professora oferece o caça-palavras e junto ao caça-palavras tem um banco com todos os nomes da turma que ela tem que encontrar. Ou seja, ela vai ter que olhar nesses nomes, olhar todas as letras, buscar no caça-palavras e colorir ali os nomes que ela encontrou no caça-palavras, certo? Então, ela vai fazendo o procedimento de comparar, olhar todas as letrinhas de cada nome. Então, ela olhou lá todas, Beatriz, então ela viu que tem um B, tem um E, então ela foi lá no caça-palavras buscar. Um B e um E aí. Aí tem que vir um A depois. Então, ela teve que buscar olhando. Então, ela tinha um modelo ali para servir de apoio à criança. No outro caça-palavras, a professora já não teve a lista de nomes como apoio. Ou seja, a criança tinha que buscar sem fazer essa comparação. Para ela conseguir fazer isso, ela já tem que estar um pouco maior, né? Para ela conseguir buscar esses nomes sem ter um banco ali para consultar.
Então, o que eu quero dizer a vocês com isso? Que os desafios do trabalho com a atividade de nome próprio, eles vão sendo cada vez maiores. A gente pode depois misturar os nomes com crianças de outras turmas, quando eles já souberem todos os nomes da própria turma, e aí a gente vai aumentando cada vez mais o grau de dificuldade. O trabalho com nome próprio é possível de a gente trabalhar até o final da etapa de alfabetização, que é lá por volta do segundo ano, né, na finalização do seu segundo ano. Isso basta ele ir aumentando esse desafio e tornando a atividade mais complexa e mais indicada à hipótese de escrita da criança. E aí, aqui, só para vocês verem, ó, existem a forma como ela conduziu, e depois ela traz um modelo de sequência didática com o trabalho com o nome próprio. E eu gosto que vocês têm aqui um modelinho que eu acho interessante também, ó. Objetivos, o que queremos que as crianças aprendam, as orientações didáticas, que é a forma como isso será conduzido, né, a forma como ela vai trabalhar em sala de aula, e aí como ela vai conduzir as atividades. Eu acho bem legal essa forma de sequência didática. Sequência didática é um termo que a gente utiliza no trabalho da alfabetização, e dentro da questão do aprendizado da leitura e da escrita, como parecido com um plano de aula. Então, normalmente a gente usa, né, em didática, a gente aprende muito isso, né, como construir um plano de aula. Na etapa de alfabetização e no ensino da língua, nós trabalhamos a ideia de sequência didática. Por que sequência didática? Porque essas sequências didáticas, elas são articuladas com eixos que integram a ideia da alfabetização e do letramento. Esses eixos pode ser o eixo de leitura, pode ser o eixo de produção de texto, pode ser o eixo de desenvolvimento da oralidade, ou pode ser o eixo de apropriação do sistema de escrita ou de análise linguística. E essa sequência, ela surge em função da característica de cada eixo. Inclusive, esses eixos podem ser integrados, né? Numa mesma aula, a gente pode trabalhar tanto um momento de leitura quanto um momento de produção escrita. Então, é por isso que a gente chama de sequência didáticas. São atividades planejadas e articuladas com a finalidade da aprendizagem da leitura e da escrita na sua completude, né? Na integração aí do alfabetizar letrando, né? Mas eu acho legal que vocês peguem esse artigo, deem uma olhadinha, porque ele completa bem essa minha preocupação, né, em fazer com que vocês entendam que o início do trabalho de alfabetização será pontuando, quando a gente pensa em apropriação do sistema de escrita, será por meio da escrita do nome próprio. Então, esse vai ser o primeiro contato. E depois a gente vai trabalhando e explorando a escrita de outras palavras, de outros textos, enfim. E aí a gente vai aumentando isso com o passar do tempo. Mas a escrita do nome próprio é o primeiro passo, né? É o primeiro contato aí que a gente pode oferecer à criança, que ela vai entender como algo significativo e vai compreender a função social da escrita, que é algo também importante, ok?